Fala Porto Velho, com Adão Gomes. Muito bem, de volta ao vivo aqui na Rede TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora são 17 horas e 48 minutos em Rondônia. Hoje recebendo visitas, nosso programa, sempre recebendo, né, gente? Sempre recebendo nossos convidados, autoridades também, e visitas importantes que vêm trazer a sua contribuição, a sua colaboração para o nosso público em geral. Recebendo hoje com muita alegria a doutora Késia Postigo Kamimura. Ela é doutora e professora da Universidade de Taubaté, São Paulo. Também o doutor Edson Aparecida Araújo Querido Oliveira, também professor e doutor da Universidade de Taubaté. Estão trabalhando essa semana aqui, nesse mês específico aqui em Rondônia, e vieram trazer um pouco da sua contribuição para o nosso público aqui. Vamos falar sobre desenvolvimento regional no programa de hoje. Primeiro, deixa eu cumprimentar a doutora com boa tarde. Seja bem-vinda a Porto Velho, ao nosso programa Rondônia. Primeira vez aqui, doutora? Boa tarde. Microfone, por favor. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Sim, a primeira vez no estado de Rondônia, a primeira vez em Porto Velho. Que bom. O que está achando da primeira impressão assim, do estado? A primeira impressão está sendo excelente. Ah, que bom. Isso, tanto dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, quanto ao que eu tenho visto na cidade, a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui ao vivo. Que bom. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Rondônia. Boa tarde, Porto Velho. É a primeira vez aqui também ou o senhor já está retornando? Não é retorno. Eu já vim algumas vezes no estado de Rondônia, tanto a Porto Velho, como de Paraná, como Cacoal. Já conheço um pouco mais da estrutura do estado. Vocês estão trabalhando aqui nesse mês, nessa semana específica, um trabalho com a Faculdade Porto. Uma parceria, é isso? Isso. Nós temos duas grandes parcerias aqui no estado de Rondônia. Uma parceria com o Grupo Atenas e uma parceria com a Faculdade Porto. Nesta semana, estamos promovendo um seminário de pesquisa com alunos da Faculdade Porto que frequentam o nosso mestrado lá em São Paulo, na Universidade de Taubaté. Maravilha. Então, nós estamos avaliando os 20 projetos de pesquisa que serão implementados pelas duas instituições em conjunto no estado de Rondônia, trabalhando tanto a parte de gestão, de planejamento, como de desenvolvimento regional. Muito bem. Fala para a gente sobre desenvolvimento regional. Passa apenas pela iniciativa privada, pela gestão pública também? Ou é um contexto, doutor? Não, é um contexto. Hoje nós enxergamos o estado de Rondônia como uma região de novas oportunidades. Certo. Onde há bastante espaço para a gente trabalhar o desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional trabalha alguns pilares. Então, tanto o desenvolvimento do ponto de vista estrutural, que é o econômico do estado, as cadeias produtivas, né, os arranjos produtivos, como também a capacitação humana, né, o desenvolvimento humano, o trabalho humano e tudo isso permeando tanto a gestão do ponto de vista de iniciativa privada, como também da gestão pública. Certo. Nós trabalhamos dois enfoques, né? E procuramos, dentro desse contexto das pesquisas, articular com os nossos mestrandos e mestrandas trabalhos que enfoquem as duas áreas ao mesmo tempo e, às vezes, até um sistema híbrido, ou seja, tipo parcerias público-privadas. E tá na moda também, muito comum hoje, né? Entre municípios hoje, e empresas. A administração contemporânea chama esse tipo de parcerias, né? Verdade. Doutora Késia, fala um pouquinho sobre a questão da participação da gestão pública, né, administração de cidades e estado, porque a gente vê que, infelizmente, o Brasil tem uma carga tributária, uma burocracia para você comprar, vender, exportar muito grande. Isso muitas vezes desanima o empresário, o investidor, né? Como a iniciativa pública poderia mudar isso? A gestão pública poderia facilitar, na opinião da senhora, no contexto da senhora, essa agilidade para ajudar quem quer investir, ajudar quem quer comprar e vender, por exemplo? Bom, então, quando você fala sobre administração pública e nós fazemos um olhar quanto ao desenvolvimento, nós vamos pensar, então, numa tríade, onde nós temos o Estado, o mercado e a sociedade. Certo. Então, falando da parte do Estado, quais são as políticas públicas que vão envolver ações, que levem a ações que contemplem o desenvolvimento? O mercado são as empresas, o setor privado, que também tem essa
convergência, né, os pontos em que a administração pública e a sociedade também, tanto na sua atuação quanto na participação no processo decisório. Aí você remete também às questões da burocracia. Sim. Quando a gente fala de administração pública, nós pensamos em alguns modelos de fazer essa administração pública. Um modelo patrimonialista, um modelo burocrático, que ele é interessante porque ele busca trabalhar a questão da meritocracia e várias outras características. Porém, também vai engessando, de certa forma, a ação para o mundo atual. Vai limitando, né? Que exige uma transformação nas formas de fazer a própria gestão. Então, depois tem um modelo do gerencialismo ou da nova administração pública, mas hoje, para falar sobre isso, Estado, falar sobre a sociedade e essa participação do mercado, nós vamos, então, pensar em modelos de governança pública, que aí buscam contemplar novas técnicas de gestão, boas práticas de gestão, para que se atinja um objetivo de desenvolvimento e que atendam às demandas do Estado, que eu digo seja o ente federativo, sim, União, Estado ou município, o setor privado e a sociedade, que tem as demandas presentes o tempo todo. E nós temos bons exemplos, doutora, aqui no Brasil, outros países, de boas práticas de administração pública, de forma positiva, mais, digamos, atraentes, mais, digamos, também atualizadas de boas práticas, ou o Brasil está num contexto só? Olha, quando você fala nesse sentido, nós vamos encontrando experiências exitosas. Certo. Em vários momentos nós vamos, e quem sabe não vai cada vez mais ampliando as experiências exitosas, até que isso tenha um contexto muito maior e que vai ampliando para novas e boas práticas de gestão, cada vez mais com mais bons exemplos. Tomara que esses bons exemplos contaminem, né, as outras prefeituras, com certeza, estados também, né? Doutor Edson, fala um pouquinho sobre os desafios para os estados continuar crescendo, o estado, ou seja, como instituição, ou economicamente as empresas privadas crescerem. Quais seriam os principais desafios nesse momento? Nós estamos passando um momento sui generis, não só no Brasil como no mundo. Mas, focando especificamente o Brasil, a crise que existe lá no Sul e no Sudeste não é uma crise que afetou, por exemplo, aqui a região Norte, certo, da forma como afetou lá. A região Norte continua sendo uma região de grandes oportunidades, de novos desafios. Atraentes e, principalmente, se a gente pensar na trajetória de futuro do mundo, a saída para o Pacífico, ou seja, a nossa ligação para o Oceano Pacífico, é inevitável, seja por rodovia, por ferrovia, enfim. Nós precisamos de uma saída para o Pacífico, onde o estado de Rondônia está muito bem posicionado, nesse sentido, aqui, geograficamente ao lado, né? Então, eu enxergo assim, dentro desse paradigma que precisa ser quebrado, o estado de Rondônia, como outros estados também aqui no Norte, ele precisa investir mais em tecnologia, precisa investir mais em novas formas de gestão, precisa investir mais na capacitação das empresas locais para atrair novos negócios, para que esses negócios possam ser, de fato, negócios endógenos, ou seja, que nasçam no Estado e não que venham de fora, de outras, como a doutora citou, né, de outras esferas de governança corporativa, sim, que não seja do próprio Estado. Então, eu imagino assim, o rondoniense, ele tem uma grande oportunidade agora de estabelecer a nova rotina ou um novo fluxo de crescimento econômico e depois de desenvolvimento econômico. Certo. E oportunidades, elas precisam ser aproveitadas quando elas surgem, né? Elas se transformam em ameaças. Porque se nós não fizermos isso, os estados, os países vizinhos irão fazer. E nós estamos no estado de fronteira onde nós podemos ser provedores não só de serviço, como de tecnologia, como também de matérias-primas. Se não acelerar, vão passar a ser clientes deles, né? Passaremos a ser cliente, inevitavelmente, se isso não acontecer, né?
Então, eu enxergo que o momento é um momento de planejamento, é um momento de visão estratégica, né, das autoridades, tanto as autoridades públicas, né, que chamaríamos a administração pública, como também da iniciativa privada, de estabelecer parcerias que consiga implementar dentro do Estado, não só aqui, como também em outros estados, uma nova rota de desenvolvimento econômico amplo, que envolva o crescimento econômico, que envolve, né, a produção de bens, de serviços, né, a qualificação de mão de obra, a implantação de infraestrutura e a própria transformação da sociedade para apropriar desse desenvolvimento, que é o desenvolvimento econômico final. Porque tudo isso converge para um ponto, a melhoria da qualidade de vida daqueles que vivem na Terra. Tem que buscar isso. Né? Isso, porque senão a gente vai trabalhar viés de desenvolvimento. Quer dizer, vem o desenvolvimento e vem o viés junto, criminalidade, infração, essas coisas todas. Por quê? Por erro de planejamento, por falta de uma visão estratégica no momento correto de implementar a estratégia de crescimento econômico. Eu enxergo que o Estado está exatamente nesse momento, que é um momento muito crucial. Aproveitar isso logo, né? Isso, de aproveitar esse momento, porque senão o capital estrangeiro ele vem. Só que ele vem da forma dele. O senhor tem razão. Essa semana eu mostrei aqui a reportagem. Nós temos empresários coreanos, doutora Kézia, da Coreia do Sul, que estão trazendo uma parceria com o governo do estado de Rondônia. E uma parceria em telemedicina, conferências utilizando os profissionais de saúde. E eles já estão trazendo a tecnologia pronta e oferecendo para o estado de Rondônia. É bom para o estado, inteiramente é bom, mas também estão interessados em levar a matéria-prima. E nós temos uma vasta matéria-prima aqui, seja do peixe, da carne, da soja. Para você ter ideia, nesses primeiros 3 meses desse ano, Rondônia exportou mais soja do que carne. E Rondônia exporta carne para mais de 30 países. E o crescimento da soja está muito rápido. Só que a soja ela vai in natura, ela vai matéria-prima para os outros países, né? Então, Rondônia poderia melhorar isso, aproveitar melhor isso, se nós tivéssemos uma industrialização mais rápida, mais agressiva também. Só que isso, doutora, demora a acontecer, está demorando. E eu sempre ouço das autoridades a seguinte resposta. Mas Rondônia é um estado muito novo, dá tempo ainda. Só que o mundo, me parece que está bem acelerado, doutora. A senhora pode, né? A senhora pode comentar isso também, ajudar a gente a entender esse caso, porque as coisas passam, os países estão bem à frente e Rondônia ainda está com essa questão de fornecer matéria-prima, seja no minério, na alimentação, na madeira, e continua assim há muitos anos, há quase 40 anos, e me parece que não tem um planejamento, como o doutor falou, para aproveitar esse potencial. Então, como vínhamos falando sobre essa parceria do Estado, do mercado e da sociedade, quando você coloca essas questões num cenário com uma transformação em velocidade, no mundo globalizado, Sim. vem então exigindo um novo posicionamento e ações dos setores, das organizações, sejam elas públicas ou privadas. E o planejamento que você coloca é importante. Bom, é um estado novo, mas é tão novo assim? Certo. Né? Já tem algumas décadas. Quase 40 anos já. Então, será que não é um momento, né? Se pensarmos no ciclo vital, 40 anos já não é uma fase interessante para fazer o seu planejamento e começar a trabalhar com políticas públicas que vão, então, agregar valor nesse conjunto entre o privado, o público e a sociedade, para que os produtos e tenham uma estratégia. Foi o que o professor colocou, a questão desse planejamento estratégico e de uma estratégia para a produção, não só de commodity, mas também com agregar valor aos produtos para serem comercializados. Então, parece que 30, 40 anos é um tempo bastante razoável para pensar num planejamento que contemple as novas necessidades do mundo atual e que saia na frente nesse sentido, né? Sim. Tem todo
toda uma possibilidade de trabalhar isso no planejamento nos seus momentos, sejam eles no momento de trabalhar bem a questão do diagnóstico, de trabalhar a questão da legislação, as normas, a parte estratégica, quais são as estratégias para se utilizar e colocar em prática. 40 anos parece que é bastante interessante, razoável, né? Sim, e razoável para pensar o que é melhor para o Estado. Claro. E, nesse sentido, trabalhar com essas forças. Não vejo só as empresas fazendo, dentro dos estudos, ou só o Estado, mas sim com políticas públicas que contemplem o desenvolvimento. Não só o crescimento do PIB da renda per capita, mas que já tenha, nesse planejamento estratégico, uma visão de curto, médio e longo prazo em que o desenvolvimento seja contemplado. Porque tem uma diferença quando nós colocamos sobre crescimento e desenvolvimento. Sim. O crescimento vem trata do crescimento contínuo da renda per capita e do PIB. E para que aconteçam estes indicadores e você tenha ao longo do tempo um gráfico em evolução ascendente, que cresça, vai acontecer várias ações econômicas em que a pergunta é com qual preço, qual o esforço que se faz, qual a qualidade de vida da população, a que custo e o que fica, Então, esse crescer, mas também quando a gente fala da sociedade nessa tríade, nós estamos fazendo essa leitura, uma proposta de que a sociedade também não fique só com o bônus, mas participe do ônus. Do trabalho também, pois não, doutor? Fica à vontade. Sobre essa dinâmica de crescimento, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Pois não. 85% de tudo que nós consumimos hoje foram inventados nos últimos 30 anos. Muito Sendo recente, que né? grande parte das profissões exigidas em 2030, elas não existem hoje em 2018. Então, isso mostra que a dinâmica do desenvolvimento encurtou no tempo. Então, 40 anos, como a doutora acabou de citar, é um tempo muito longo se pensar na dinâmica do desenvolvimento atual. Então, eu não posso mais pensar numa trajetória desse tipo. É um estado novo, é uma região nova e tem tempo. O estado pode ser novo do ponto de vista do federalismo, Certo. mas já tem um tempo suficiente para correr atrás da dinâmica do crescimento que é extremamente curto. Então, o ciclo de vida dos projetos encurtaram tanto, só para dar uma ideia, na indústria aeronáutica, antes demoravam 5 anos para voar um avião, entre o projeto e voar o pré-série. Agora, é pouco mais de 24 meses. 2 anos. 2 anos a 3 anos, o avião já tem que estar voando, homologado. Já vendeu para os países. Já vendeu, já está homologado. Isso é só para entender num avião, que é um sistema muito complexo. Sim, claro. Agora, imagina as outras coisas que são curtas. E sobre a questão das commodities também. O Estado tem que pensar na agregação do valor daquilo que exporta. Porque hoje exportar a commodity in natura é, sem dúvida, uma falta de estratégia comercial. É uma falta de estratégia de comércio exterior. A agregação de valor é que vai, de fato, criar as condições para esse crescimento de renda que a doutora acabou de citar. É o recurso que realmente fica no Estado. E também melhora a negociação com quem está comprando e vendendo, né? E aqui nós temos cadeia produtiva da carne, da piscicultura. Nós temos várias cadeias produtivas do Estado que elas podem ser tecnologicamente modernizadas e do ponto de vista comercial ampliado para outros países, para ela ser vendida na forma de manufatura e não mais na forma de commodities in natura. Sim. Muito bem. Doutor Edson, doutora Kézia, nossos convidados de hoje aqui no programa, lançando 2 livros também, que já estão no mercado. Eu vou pedir para eles comentarem sobre as publicações que eles mostram aqui para a gente. Administração Pública, Estudos de Gestão e Desenvolvimento Regional. São os organizadores do projeto e aqui do livro. O Felipe mostra para a gente. Pode comentar, doutor Edson, doutora Kézia, fique à vontade para comentar sobre essa publicação, por favor. Sobre o livro de administração pública, Sim. que traz
os capítulos falando sobre a modernização da administração pública, modelagem na administração pública, vários trabalhos a respeito de várias áreas, contemplando saúde, educação, planejamento, modernização, tecnologia e inovação, trazendo também o que nós falávamos sobre a administração pública na ótica da governança pública. Olha aí que maravilha. Tem esse segundo exemplar aqui também, que é Boas Práticas em Gestão Contemporânea, uma gestão de estudos regionais. E na capa nós temos aqui um jato e um trem-bala. É nesse ritmo que a gente tem que ir, doutor Edson. Exatamente. Então, esse livro é o livro mais recente que nós lançamos. Certo. Sobre edição minha e da doutora Késia. Isso. Discute, então, os principais pilares hoje da gestão contemporânea. Das boas práticas de administração que se aplica tanto ao setor público quanto ao setor privado. Então, aí está envolvendo tecnologia, novas formas de gestão de empresa, nova forma das gestões setoriais, logística está contemplado, qualidade está contemplado, saúde está contemplado, planejamento público está contemplado. Então, esse livro é o resultado das pesquisas que foram feitas pelos mestrandos no ano de 2016. Então, nós escolhemos os 15 melhores trabalhos de 2016 que foram terminados no mestrado e nós publicamos esse livro. Isso é uma prática nossa. Então, um livro agora, uma turma de uma parceria nossa aqui está encerrando agora. Certo. Nós já estamos selecionando os principais artigos sobre o estado de Rondônia. Então, vai sair um livro novo de boas práticas de administração e gestão e desenvolvimento regional do estado de Rondônia. Que bom, vamos divulgar aqui quando for lançado. Mas será um prazer. Quando for impresso, a gente faz questão de divulgar aqui o trabalho dos nossos acadêmicos mestrandos também. Eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Késia Postigo Kamimura. Muito obrigado, doutora, pela presença, pela entrevista e pela contribuição aqui com o seu conhecimento para o nosso estado de Rondônia. Volte logo ao estado, ao trabalho, ao passeio, para conhecer mais do nosso potencial. Muito obrigado, tá bom? Agradeço a oportunidade. Agradecer também ao doutor Edson Aparecida de Araújo, querido Oliveira. Ambos são professores e doutores, gente, da Universidade de Taubaté, São Paulo. Doutor Edson, obrigado mais uma vez pela presença em Rondônia e volte logo para a gente conversar mais sobre desenvolvimento regional. Nós é que agradecemos a oportunidade, em nome da Universidade de Taubaté, do nosso magnífico reitor, professor Dr. Isnar Câmara Albuquerque, né? Claro. Que nos apoia nessa iniciativa, e nós estaremos novamente no estado, em novas oportunidades, discutindo então as novas estratégias aqui. Para nós é sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade, pelo conhecimento divulgado também no nosso programa. A gente está sempre recebendo convidados aqui, nossos amigos, convidados, autoridades, para contribuir com o nosso telespectador.